Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes do nosso programa Culto Cristão no Ar, é com muita alegria que estamos iniciando esse programa, porque novamente vamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já não sabemos mais quantas vezes esse estudo foi reiniciado nesses mais de 30 anos de programa, mas cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente se encanta mais com as mensagens, com o conteúdo que esse livro nos traz, como nos diz o companheiro Cristiano Moreira, aqui da Rádio Rio de Janeiro, é um presente de Deus para a humanidade. Então estamos no programa de hoje reiniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Participando dessa gravação, eu, João Menezes, minha esposa Jane Shankly e meu pai, Lidiênio Barreto. E para a página inicial, nós escolhemos justamente o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, que vai dar várias comunicações no Evangelho e faz essa introdução a esse fantástico livro que nós voltaremos a estudar a partir desse programa. Então, vamos ao prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez felizes no início desse programa e no reinício desse estudo para dizer que aceitamos esse convite de participar desse divino concerto das vozes dos anjos, que são as virtudes dos céus, e que podemos participar dele, porque o convite já foi feito e nós aceitamos à medida que adentramos no estudo sério da doutrina espírita e mesmo com nossas imperfeições procuramos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Abençoa cada um de nós, Senhor, a todos os nossos ouvintes, seus lares, seus ambientes de trabalho. Abençoa essa querida Rádio Rio de Janeiro, que nos permite essa oportunidade de levar o Evangelho aos lares e aos corações. Fica conosco, Senhor, neste programa e em nossas vidas. Então nós vamos iniciar o estudo mais uma vez, como o João já falou,
o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do item 1, que Allan Kardec colocou como título Objetivo desta obra. Então diz Allan Kardec: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Daí a primeira, os atos comuns da vida do Cristo, isto é, aquilo que de modo geral a gente encontra no Novo Testamento, nos Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, que são a saída de Jesus de uma cidade para outra, o que aconteceu. Lucas fala com detalhe do nascimento de Jesus, depois a prisão de Jesus. Então essa é a primeira parte aqui que ele fala, né? Que é os atos comuns da vida de Jesus. A segunda parte seriam os milagres realizados por Jesus, que foram as curas, né? Os milagres de ressurreição. Depois as predições, principalmente nós vamos encontrar essa parte lá no chamado sermão profético, e as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. E por fim, o quinto e último parte ou matéria contida no Evangelho é o ensino moral. Aí continua a Kardec falando: as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. Por exemplo, né? Muita gente hoje fica gastando tempo e papel para provar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Como se isso fosse muito importante, né? Outros que não foi em Belém, né? Ou até mesmo se Jesus existiu ou não. Ainda tem gente que ainda fica gastando tempo para provar que Jesus é uma ficção, né? Então, isso aí é as partes que têm sido objeto de controvérsia. Aí, Kardec diz: a última, porém, qual é a última? O ensino moral. Conservou-se constantemente inatacável. As pessoas podem discutir tudo, menos que a moral de Jesus está equivocada. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, qualquer que sejam suas crenças, porquanto jamais eles constituem matéria das disputas religiosas, que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, ou seja, os pontos da moral do Cristo, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, visto que a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um uma reforma de si mesmo. Então, qualquer religião que ataque o básico da moral de Jesus, que é o amarmos uns aos outros, né, ela não está cumprindo a sua função principal, que é ligar o homem a Deus, no sentido da palavra religião, de religar, né? E como é que a gente se liga a Deus? Através do outro, né? O Deus se manifesta para nós através do nosso próximo. Então, para que a gente cumpra a função da religião, necessariamente a gente tem que pregar o amor ao próximo. Essa tem que ser a base de todas as religiões. E é isso que Kardec fala aqui, né? É o que une, independente dela, de ser uma religião cristã ou não, a moral de todas elas tem que ser o amor. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra.
quisera que chegue muito rapidamente, né, o dia em que a sociedade inteiramente se deixe conduzir por esse código, né, de justiça, de moral. A gente não ia precisar nem ter tantas leis, né? Bastava a lei do amor. Exatamente. Inclusive, os sistemas de segurança, de bancos, né, do comércio, tudo, a gente paga por isso, né? Então, custa caro para a gente não seguir a lei do amor, porque a gente tem que pagar vários sistemas de segurança, de alarme, de pessoal para fazer segurança, né? Porque a gente não vive a lei do amor, não respeita os bens do próximo, a gente e sociedade de modo geral, né? A sociedade ainda não respeita o que é do próximo e a gente acaba tendo que pagar por isso. O aparato policial, né? Exatamente. Quanto é que isso tá transformado aí, por exemplo, na área da educação, né? Não que não precisa, a gente precisa ter policiais, mas é mais para orientar do que para prender, para punir, né? Então, realmente, a gente paga muito caro por não obedecer à lei ainda, a lei de Deus. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade, a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são as que compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Então aqui a gente tem 3 passos a dar. O primeiro é conhecer, que está lá, né? Conhecer o código moral, quer dizer, o Evangelho de Jesus. O segundo, né, é procurar entender e depois fazer aquilo que está sendo sugerido. Então, sem esses 3 passos, realmente a gente vai continuar aí nos enganando. Ou repetindo frases. Repetindo frases e nos enganando, a nós mesmos, né? A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los como objeto de leitura e meditações especiais. Já que a gente vê que, ainda para muitas pessoas, esse código, mesmo que as pessoas peguem lá o Novo Testamento para ler, algumas pessoas não conseguem entender. Mas aí vem o trabalho, que seria dos condutores, né, chamados religiosos, padres, pastores, expositores dos centros espíritas, né, explicarem esses detalhes para as pessoas, para que eles pudessem entender melhor. E que eles próprios, nós, né, exemplificássemos com os nossos atos. Exatamente. Aí eu lembro até que a gente está começando lá no nosso centro espírita a estudar o livro Nosso Lar, né? E André Luiz fala isso, que, né, na encarnação dele, ele teve contato com o Evangelho, né? Mas ele lia, como ele diz aí, por desencargo de consciência, né? Era um dever religioso, mas mais religioso no sentido social, né? De dar uma atenção à sociedade, ir à missa, ler o Evangelho, mas que ele não meditava profundamente naqueles ensinamentos, né? E aí ele teve toda a dificuldade inicial de entender a vida espiritual, né? De perceber que ele poderia ter aproveitado melhor a sua última existência. E uma coisa que também é bom entender, que, por exemplo, para ajudar essa tarefa, Deus de vez em quando manda para a Terra, como vem mandado dele há muito,
espíritos já bastante evoluídos, né? E passaram pela Terra, uns foram padres, foram exercer várias funções, mas muitos, né? Como a Igreja Católica era a mais importante, né? O maior número de adeptos, muitos vieram no catolicismo, até para acelerar esse processo, né? E esses espíritos depois foram canonizados, estão considerados santos, mas só que as pessoas não procuram conhecer um pouco mais a vida dessas pessoas e procurar fazer aquilo que eles fizeram. Fica só na santificação orando para esses espíritos, mas não procuram fazer o que eles fizeram. Um exemplo típico foi Francisco de Assis. Inclusive, a gente tem muitas pessoas têm muita dificuldade de entender um verdadeiro amor sem união carnal, né? E nós temos um exemplo de Francisco e Clara de Assis, que se amaram profundamente, mas que o dever estava acima do amor deles. Continuando a leitura, é certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo, em moderno estilo literário, lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua simples expressão proverbial, ou seja, como se fosse um ditado popular, né? Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Então, como a gente disse, as pessoas passam a simplesmente repetir frases, decoram e repetem, mas não meditam profundamente na sua essência e no seu ensinamento, né? O que são aforismos? São aquelas frases que a gente repete. Um fundo moral, mas só repete. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite que se recorra à classificação vulgar quando oportuno. Ou seja, aí está descrevendo, né, como é a obra. Esse, entretanto, seria um trabalho material, que por si só apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Ou seja, não foi somente um trabalho, né, ditado pela consciência pura e única de Allan Kardec. Ele afirma aqui que os bons espíritos o ajudaram, né? Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. É como dizem, né? Kardec é a chave, Jesus é a porta. E aí, para finalizar os dois últimos parágrafos, continua Kardec. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre a que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio,
enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. É aquela terceira parte dos capítulos que é a das instruções dos espíritos, né, que vem fechar cada ensinamento de Jesus com mensagens preciosas obtidas por diversos espíritos em diversas partes do mundo. E conclui Kardec: esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de confortar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Então ela é para nós, ela é o nosso manual de conduta, de bem proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente, ou seja, de agora em diante e para sempre, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então está aqui para nós o objetivo desta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Objetivo esse que é trazer a moral do Cristo de volta para as nossas vidas. Antes de terminar o nosso programa, eu gostaria de fazer um convite aos ouvintes. Nós já falamos no programa Em Defesa da Vida, que foi ao ar no sábado, e vamos reiterar aqui. Acontece no dia 5 de maio, lá em Copacabana, a 9ª Marcha pela Vida contra o Aborto. E nós conclamamos todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a divulgar e se fazer presente. A marcha acontece na esquina da Avenida Atlântica com a Miguel Lemos, em Copacabana, a partir das 14 horas. Dia 5 de maio, domingo, na praia de Copacabana, Marcha pela Vida contra o Aborto. Então, como a gente está também no final de abril, que foi o mês em que se comemorou os 160 anos desta obra, nós escrevemos uma poesia em que registramos a importância da obra. Eis a grande verdade. Não é só para a doutrina, mas para toda a humanidade. A terceira da série da codificação é a que vem falar a cada um coração. É o Evangelho do Cristo em seu aspecto moral. Traz ensinos de Kardec e do mundo espiritual. O Espírito Verdade, o Consolador prometido, com suas belas lições, está nesse livro contido. Ele não vem falar da vida do homem Jesus, mas cada capítulo é um poteiro de luz. É um presente de Deus a enriquecer nossa eira. Por isso deve ser o livro de cabeceira. E neste mês de abril, em festa os dois planos, comemoram felizes os 160 anos. Assim, Senhor, iniciando o estudo desse Evangelho, queremos falar sobre os Espíritos do Senhor, que são as virtudes que vêm dos céus. Que nós possamos estar sempre com a nossa mente, o nosso coração voltado para os nossos anjos guardiões, atentos, para que possamos exercitar essas virtudes e colocá-las em práticas no nosso dia a dia. O caminho nós já temos, que é essa obra, Senhor, esse Evangelho. Que ele possa ser, junto com Kardec,
a chave que abrirá em nossas vidas a nossa porta para o entendimento e cumprimento de nossas missões aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.